Mídia colorada, narrativa algoz da credibilidade do jornalismo gaúcho. Contra Grêmio, manchetes distorcidas plantando terra arrasada com fakes absurdos. Contra Inter, zelo e memória seletiva. Pedra jogada contra ônibus do adversário no entorno do Beira-Rio por torcedores colorados quando chegava para disputar uma partida que o Inter era mandante. Celular voador flagrado pelas câmeras vindo direto da arquibancada colorada. Racismo contra Fabrício veiculado no programa Globo Esporte e depois caso abafado. Documento falso no caso Vitor Ramos em 2016. Tudo acabou em pizza debaixo do tapete. Para as manchetes da mídia gaúcha, CBF, STJD, Federação Gaúcha de Futebol e FIFA, só Grêmio cometeu delitos graves. Não estou defendendo o tricolor e sua torcida. Em quase 120 anos da história, erros foram cometidos, mas um detalhe salta aos olhos. Grêmio errou e pagou. Foi denunciado, julgado, condenado e punido com o rigor da lei. Já o Inter, absolvição ou penas que mais parece um prêmio pela travessura. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira, quero deixar aqui o pá de quebrar costelas a você, mas principalmente agradecer. Estamos vivendo uma fase terrível nesse país. Não é segredo para ninguém, o Sofá de Pobre está desmonetizado e ficamos meses bloqueados sem podermos editar um único vídeo sequer. É triste. É triste de ver no que o Brasil está se transformando, onde liberdade de expressão é punido como crime hediondo. Mas é nessas horas que a gente conhece os amigos e a você, que tem nos ajudado nessa luta, que nos envia os pics, que nos apoia. A gente fica sem palavras. Continuamos contando com a sua ajuda até que esse chegue ao final. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é Inter e Corinthians, Beira-Rio, Brasileirão, jogo no final interrompido de forma inusitada. Edenilson afetado dando chilique acusando Rafael Ramos do Corinthians de racismo. Circo aberto, palhaços no picadeiro, respeitável público presente, dava início o maior espetáculo da terra. Cena imortalizada na memória dos fiascos históricos. Torcida colorada sem compromisso com a verdade posou de dona da verdade politicamente correta, denunciou, condenou e sentenciou sem dó o jogador do Corinthians. Arrebitaram o nariz da arrogância e vestiram a armadura de cavalheiros da luta contra a discriminação. Mídia gaúcha, a maioria esmagadora, colorada por natureza e definição, entrou no embalo e já saiu dando o veredito. Culpado, e não há nada que possa provar o contrário. Nem a polícia fugiu do oba-oba. Ordem de prisão contra Rafael, flagrante de crime que ninguém viu, baseado no testemunho de quem se dizia agredido. Delegada do processo dava entrevistas afirmando não ter dúvidas de Edenilson estar falando a verdade e que só aguardaria as provas da leitura labial para dar investigações como encerradas. No final, vergonha coletiva. Leitura labial nada mostrou. Não haviam provas concretas. Edenilson não provou a grave acusação. Num passe de mágica, pulou de acusador histérico a candidato a réu de dezenas de crimes previstos em lei. O Inter, que até então posava de carrasco, se calou. Mídia esqueceu o assunto. A rapidez do inquérito policial parou na gaveta e Justiça Desportiva absolveu Rafael. Edenilson teve ataque de pelancas, pisou feio e lhe faltou hombridade de assumir com medo de passar por mentiroso. Emenda saiu pior que o soneto. O mais perturbador, cena patética, envolveu Internacional e Beira-Rio. Colorado, mandante da partida de competição CBF. Edenilson, nas 4 linhas, vestindo a camiseta do clube,
era o seu representante legal em campo. Inter sempre esteve ao lado do jogador, deu apoio absoluto na acusação sem provas. STJD absolveu o acusado, mas mais uma vez não aplicou nenhuma pena à sua tchutchuca favorita. Edenilson hoje não está mais no Inter, e o jeito é aguardar 2145, data em que deve ser encerrada a rápida investigação criminal e conhecer o desmembramento e quais as iniciativas de Rafael contra o acusador. Para o momento, resta lastimar mais um fiasco no longo currículo colorado, pedir que mídia, CBF, Federação Gaúcha e STJD reavaliem sua postura e escutar o que tem a dizer Rafael Ramos e seu advogado. Tive consciência e cabeça limpa para explicar aquilo que aconteceu. Foi puramente um mal-entendido entre mim e o Edenilson. Já inclusive no fim do jogo eu fui ter com ele e nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido. Ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é a verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito e foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila. Ele ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso, né? E aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, entendeu errado aquilo que eu falei. E foi isso, apertámos a mão, eu desejo-lhe boa sorte e foi isso que aconteceu hoje. Entrevista do advogado de Rafael deixou claro: ele não apresenta sintomas de ingenuidade encontrados em seu cliente e aguarda apenas um sinal verde para contra-atacar. Se usar o que lhe permite a lei, brincadeira custará cara para Edenilson, podendo respingar em outros envolvidos. Samir, sou preto e eu queria saber do doutor se cabe alguma punição para o Edenilson, pois a acusação dele foi feita com o Rafael Ramos foi grave. Cabe um processo contra o Edenilson? Enfim, o pessoal também elogiando aqui o doutor, monstro, livrou o Rafael Ramos, o Paulo Henrique falando do doutor, mas o Jonathan aqui, Jonathan Conrado, né, que falou que é preto e tantos outros aqui, né, que é da raça negra, negro, também perguntando se vai rolar um processo contra o Edenilson agora, doutor. Isso cabe ao Rafael, né? Eu não sei se o Rafael vai querer processar o Edenilson para continuar nessa guerra ou se ele quer continuar com a vida dele. Eu não conversei com o Rafael a respeito disso, vou conversar com o Rafael a respeito disso para ver que continuidade ele quer dar a isso. O Internacional, através do Edenilson, eles podem recorrer dessa absolvição. Se eles vão recorrer ou não vão recorrer, eu não sei, mas eles podem recorrer. Mas independentemente disso, eu ainda vou falar com o Rafael. O Rafael estava muito emotivo hoje, né? Por conta de tudo que ele passou. Eu falei para ele, acabou. Aí eu abracei ele e falou, acabou, menino. Agora trata de jogar futebol. E tem mais, se entrar contra o Fluminense, tem que ser o melhor jogo da sua vida. Aí ele deu risada, me deu um abraço, agradeceu, obviamente. Então, isso ainda, semana que vem eu vou ter uma reunião com ele a respeito dos próximos passos para a gente ver o que vai ser feito. A outra pergunta que foi feita... Tem uma do Rodrigo Guimarães também, que é Samir inacível, ele vai responder? Então, o Rafael pode tomar providência contra o Edenilson em todas as esferas, esportiva, criminal, civil, mas cabe a ele, né? Cabe a ele continuar com essa briga ou não continuar com essa briga. Ele é uma coisa muito personalíssima dele. Só ele sabe o que ele sofreu, ele e a família dele. Eu sei um pouco, porque convivi com ele durante este período de tudo que aconteceu dessa acusação. É uma acusação que foi feita de forma despropositada. Eu acho que o Edenilson poderia ter ponderado muito mais para ele ter realmente essa certeza se isso foi falado ou não foi falado. E eu não sei, e aqui eu ponho um ponto de interrogação para gerar uma polêmica aí no seu programa, eu não sei se houve algum tipo de incentivo da parte do Internacional, porque o Internacional, o Corinthians tem uma rixa grande, né? Eu não sei se isso pesou
para o Edenilson dar continuidade a tudo isso. Espero que não. Espero que não, porque são duas pessoas envolvidas, são duas vidas, são duas famílias. Acho que a honra e a dignidade de um jogador que veio para o Brasil para trabalhar, para fazer o melhor. E o que eu espero é realmente que os dois tratem de jogar futebol. O que vai acontecer nas outras esferas judiciais, eu não sei. Se vai ter outras esferas judiciais, eu não sei. Mas, felizmente, hoje se fez justiça e ele acabou inocentado. Tinha muita gente perguntando aqui, doutor, se o Rafael Ramos ia tomar também alguma atitude em relação ao que ele viu de comentários de pessoas, inclusive na televisão, que poderiam ter já o condenado, enfim. Eu acabei não acompanhando quem falou, quem não falou, acho que nem vem ao caso aqui, mas o Rafael Ramos chegou a acompanhar alguma coisa, pensa em algo desse tipo, e se ele viu, né, como é que ele se sentiu, ele chegou a confidenciar algo desse tipo para você, doutor? Então, como eu te disse, o Corinthians hoje lançou uma nota, né, reiterando o combate ao racismo, ao preconceito e à intolerância, mas também ressaltando o fato que sempre acreditou, sempre confiou na absolvição do Rafael. Eu vou me reunir com o Rafael semana que vem. Não só o escritório tem coletado essas matérias, que foram matérias que passaram um pouquinho da informação jornalística e que tiveram um cunho um pouco mais agressivo. Vou conversar com ele, vou explicar a ele o que pode ser feito, porque ele também não conhece como é a legislação do Brasil, e aí ele vai decidir se quer processar, se quer que as pessoas tirem esses comentários do ar, porque isso pode acontecer também. As pessoas podem ser notificadas, olha, me retrato, eu me enganei, e isso possa ser encerrado. Semana que vem, com calma, eu vou me reunir com ele. Agora ele está concentrado a essa audiência. Inclusive, eu fiz ali da sala de mídia do Corinthians, porque ele e o Alessandro não poderiam sair de lá por conta do jogo tão importante que tem na quinta-feira. Mas semana que vem, com um pouco mais de tranquilidade, eu vou conversar com ele para que a gente veja quais são as próximas atitudes que vão ser tomadas. E que esse caso sirva de exemplo. Sirva de exemplo para quem queira fazer uma acusação dessa, lembrar que para fazer uma acusação dessa tem que ter uma prova absolutamente confiável. A mera palavra não basta. E aqui, volto a repetir, eu não estou dizendo que o Edenilson mentiu, mas ele se enganou. E do mesmo jeito que a imprensa, que tem um papel tão importante no Brasil, em todos os sentidos, esportivo, político, social, que a imprensa seja um pouco mais responsável em algumas abordagens.